E aí, pessoal do meu canal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já quero convidar a se inscrever, deixar um comentário, compartilhar com as famílias que vocês conhecem. Vocês sabem que o intuito desse canal é ajudar a maior quantidade de famílias que eu conseguir atingir. Então vamos lá, pode deixar um comentário, uma curtida. Se vocês precisarem de ajuda com alguma questão familiar, pessoal, por favor, não deixe de me mandar uma mensagem no WhatsApp, na DM do Instagram, que a gente pode trocar uma ideia para resolver a sua demanda. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito comentado, né? Muito comentado sobre entre as famílias, que é a questão da birra, né? Então, birra, crise de choro e essas questões, como é que eu lido com isso? Muitas famílias me perguntam onde é que mora a diferença, né? Aquela questão que a gente mencionou no primeiro vídeo sobre autoridade e autoritarismo. Como é que ela lida com isso nesse momento de birra, nesse momento de crise? Eu perco a cabeça, meu filho, por mais que eu fale, ele continua fazendo isso, eu acabo envergonhando na frente de outras pessoas, ele me envergonha em certos momentos quando ele se joga, quando ele faz birra, parece que eu não tenho autoridade, mas na verdade eu tenho. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Vamos partir do princípio, o que a birra comunica? Nesse quesito da birra, numa criança entre seus 2, 3, até os 5 anos, é muito comum da gente ver isso acontecer com muita frequência, principalmente entre os 2, 3 anos, por conta desse desenvolvimento socioemocional. A criança busca no adulto a regulação da própria emoção. Então, se ela não consegue lidar com aquilo, ela transpassa para o outro aquela frustração, aquele momento em que ela não consegue conceber aquele sentimento. Então, digamos que eu queira muito, eu tenho 2, 3 anos, eu vi um bonequinho que é do desenho que eu assisto e eu quero muito aquele bonequinho. Então eu não entendo por que a minha mãe não pode me dar, já que eu vejo aquele desenho, eu gosto muito dele, eu não consigo conceber que aquele brinquedo eu não posso ter. Então, essa é uma questão em que a criança ela não consegue lidar com essa demanda de sentimentos. Ela não tem o socioemocional formado para isso, para compreender que, olha, não é o momento, a mamãe não tem dinheiro, agora não dá, ou você não se comportou, sei lá, 3 dias atrás. Ela não consegue conceber essa linearidade de tempo, de importância para um adulto. Então, é comum que a criança ela faça alguma birra, né? Ela demonstre a insatisfação dela, que ela demonstre a frustração dela de não ter aquilo que ela quer naquele momento, porque para ela é um absurdo completo. É como se a gente trabalhasse durante um mês inteiro e no final não recebesse um salário, por exemplo. Seria uma grande injustiça, né? Então ela se sente injustiçada por aquele momento e ela não tem maturidade para lidar com isso, por isso acontecem questões como birra. Então por que o adulto ele deve manter a calma nesse momento? A criança ela tá desregulada, então a questão emocional dela tá à flor da pele, tá aflorada, ela tá com todos os sentimentos em turbilhão e ela não consegue ordená-los, ela não consegue identificá-los, nem ordená-los com ordem, né, com ordem de importância. Então, para ela é complicado conceber essa situação. Por que o adulto deve manter a calma nesse momento? Porque ele precisa passar para aquela criança que aquilo que ela está passando, ele consegue compreender. Então, olha só, eu entendo que você está frustrado nesse momento, né? Tá inseguro, tá com medo, alguma questão que aconteceu ali, desregulou um pouquinho. O adulto, ele vai agir como se fosse uma âncora para aquela criança. Ele vai dar a estabilidade que aquela criança precisa para conseguir entender o que está acontecendo dentro dela. Se o adulto se descontrola, né, piorando a situação ali, né, gritando, se estressando, nossa, não aguento mais, para com isso, faz silêncio, ou pior, cala a boca, situações similares, isso aí já se torna uma batalha emocional, onde o adulto vai precisar regular a si próprio e depois regular aquela criança, porque ainda assim aquela criança ela não vai conseguir se manter segura naquele sentimento. Então, o adulto, antes de chegar a uma situação similar a essa, precisa demonstrar à criança que ela pode ter a segurança
de que ela está chateada naquele momento, que ele entende a situação e que ele vai dar o suporte necessário para que aquela criança possa compreender e passar por aquela situação com mais leveza, que ela possa passar por aquela situação com mais leveza, já que é uma situação que não tem como deixar de sentir. É importante que o adulto tenha uma linguagem clara, objetiva e acolhedora com a criança. Então, frases como eu entendo, eu sei o que você está passando, eu estou entendendo o seu sentimento, eu consigo entender o que você quer me dizer, eu entendi a sua frustração, você está chateado porque não teve aquele brinquedo. Nomear as situações. Você está chateado porque você não pode ficar mais tempo brincando lá fora. Eu entendo o que você está sentindo, mas esse não é o momento. E direcionar de um modo acolhedor, acolher aquele sentimento da criança, para que ela entenda que ela não está deixando de ser compreendida. A criança precisa entender que você está entendendo ela, já que a gente começa desde bebê a se comunicar através de choro, grito, né, quando bebê, e quando vai evoluindo, a gente vai crescendo, vamos usando as palavras. Então é importante que, inclusive, você possa dizer para essa criança que ela pode usar as palavras, que ela precisa respirar um pouco para se acalmar, que você entende a situação e usar de artifícios para que ela consiga se sentir mais acolhida nessa situação em que ela não consegue compreender a si mesma. Um erro muito comum que acontece com as famílias, com alguns pais que perdem a cabeça nesses momentos, é o erro de ignorar aquela birra como se ela não estivesse acontecendo. No caso de, por exemplo, meu filho quer um biscoito que tem um personagem muito assistido por ele, que ele tem adoração por aquilo, mas eu não quero levar. Você está no seu direito, você não tem necessidade de agradar o seu filho com pequenos prazeres o tempo todo, inclusive é positivo que ele passe por certas frustrações, mas digamos que nessa circunstância ele se jogue no chão e comece a gritar dizendo que ele vai levar, que ele quer levar e chore, e dizendo que você é uma mãe ruim, e você se sente realmente uma mãe ruim, começa a ficar um pouco insegura com relação às pessoas que estão à sua volta, o que essas pessoas vão pensar, poxa, meu filho está se jogando, meu Deus, e aí, o que é que eu faço, o que é que eu devo agir? Então vamos lá, primeiramente calma, e segundo que essa criança, ela está em desenvolvimento emocional, correto? Sendo assim, os adultos, né, em volta que estão fazendo esse certo julgamento são adultos que já têm uma regulação emocional pronta e essa criança não. Então, vou ser bem direta contigo. Ignore esses adultos e esses olhares tortos, porque na verdade eles não vão ajudar nem você nem o seu filho a criarem uma corregulação, onde você vai estar passando por uma situação um pouco tensa, né, desconfortável, e o seu filho também, uma situação em que ele está com raiva e que ele acha que chamando a sua atenção negativamente com um comportamento errôneo, né, naquele momento, que você julgue sendo uma birra, um estresse, ele vai conseguir o que ele quer. Mas nesse momento, como você, que é o adulto regulador, tem consciência dos seus próprios sentimentos e consegue compreender que aquela criança está passando por uma chateação, um aborrecimento, está irritada, você vai simplesmente se abaixar naquela criança e explicar para ela, olha, eu entendo o que você está sentindo, pode ajudar a criança a levantar, agora não é o momento, você não vai ter isso agora, tá tudo bem, a gente pode ver isso mais na frente, dar uma alternativa, mas não precisa tirar a atenção completa daquilo ali. Aquilo ali aconteceu, aquela frustração ocorreu. Nomeie aquela frustração, explique o que ela sentiu, diga que entendeu e segue em frente. Se não for para ter, tudo bem, você ainda assim não vai ter. Eu entendo que você tá chateado. Esse biscoito não vai fazer bem para você. Mamãe não vai levar. Tá tudo bem. Quer chorar? Tudo bem. Pega na mão e vamos andando. E tá tudo certo. Nesse caso da birra em público, é muito importante que você perceba o tempo que aquilo ocorreu, evite que aquela criança passe por mais julgamentos de terceiros e retire ela daquele local. Afinal, você é o adulto da relação e você consegue conduzir aquela criança a um local mais seguro emocionalmente, onde você possa conversar com ela de um modo mais direto, direcionar de um modo mais tranquilo, para que tudo ocorra bem, ela consiga se regular e vocês consigam daí em diante dar seguimento ao que precisam fazer. Então, quando é que eu devo acolher essa situação de birra? Quando é que eu devo direcionar ou colocar um limite?
Essas duas coisas devem andar juntas. Estabelecer um limite e acolher, as duas coisas não podem andar separadas. Digamos que essa criança esteja passando por uma desregulação emocional, ela está frustrada, ela está cansada, ela está com sono, ela está com fome. É uma situação onde a gente vai entrar no modo físico. A gente está falando sobre o físico dela estar exausto, está cansado, está precisando de uma demanda física para suprir ali. Nesse caso, você vai acolher, vai nomear o sentimento e claro, você vai dar um colinho, explicar a situação, mas claro, nomeando tudo, pedindo para ela regular a emoção com a sua ajuda, respirando com mais calma, dá a mão, diz que entende e tudo certo. Quando há um comportamento agressivo, você deve estabelecer um limite. Até aqui você não pode passar. E como é que você vai dizer isso, né? Então, digamos lá, a criança mordeu, bateu, agrediu, jogou alguma coisa em mim, jogou alguma coisa em você, jogou alguma coisa no seu outro filho, ameaçou, né? Então eu vou bater nele, então eu vou jogar, nananã. E aí você vai direcionar. Você não pode fazer isso. Eu entendo o que você está sentindo, mas você não pode bater no seu irmão. Você não pode morder a sua mãe. Nomear, segurar as mãozinhas, nada de força, mas segurar, porque você é o adulto da relação, você pode conter aquela emoção que está ultrapassando o limite físico. Lembrando que é importante que a criança consiga perceber que você a ama, então não precisa se desesperar. Ai, meu filho não vai me amar se eu fizer isso, meu filho não vai, ele vai ter medo de mim, não. É preciso que você consiga demonstrar para ele que você determina como aquela relação deve acontecer. Então, a criança, ela deve obediência aos pais. Ponto. Não tem conversa sobre isso. Como isso vai acontecer é nesse manejar que você vai precisar ter. Lembrando sempre de fazer os combinados, agir com firmeza, não voltar atrás de um combinado já feito, se manter firme naquele posicionamento e vai embora. Então, para finalizar, gostaria de deixar uma frase para vocês lembrarem de que birra é fase. É uma fase de adaptação para a família, é uma fase de adaptação para a criança, onde ela está se conhecendo, onde ela está conhecendo os limites estabelecidos por você, os limites dela mesma, né, os próprios limites, os limites com o externo, com o outro. E você vai ser o suporte que essa criança precisa para conhecer o mundo, conhecer os limites corretos da família existentes, estabelecidos por vocês, e saber como lidar em certas situações de insegurança. E a frase final que eu vou deixar para vocês é a seguinte: você é o porto seguro dessa criança. Sua calma ajuda mais do que qualquer grito. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, comente aqui embaixo birra. E se precisar de ajuda, não deixe de falar comigo. Lembra de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pela DM, a gente vai trocar uma ideia. Vamos tentar solucionar o problema que estiver acontecendo e chegar numa solução plausível para sua família. Por favor, não deixe de se inscrever, comentar, curtir o vídeo e compartilhar com as famílias que estão passando por uma situação similar. E até a próxima.